Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Primeira aula do evento, esperar a galera chegar para a gente começar. Uma boa noite. Boa noite, Lucas, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos, boa noite. Pessoal, estou esperando todo mundo entrar, tá? Para eu começar a dar sequência, tá? No nosso evento, tá? Lembrando que hoje é um evento específico, tá? E as aulas, elas não ficarão salvas. Então, quem estiver participando, tá? Do nosso grupo, quem enviou o formulário receberá a aula caso não consiga, né, assistir hoje, eu tenho que sair por algum motivo, tá? Então, se tiver que se ausentar ou não conseguir assistir a aula de hoje, não se preocupe que vai ser encaminhado por e-mail. Mas só para quem está no grupo. Essa aula aqui e as outras aulas da semana, elas não ficarão salvas. Então, de alguma forma, quem está participando do grupo terá essa vantagem. Então, vou dar mais uma esperada aí para o pessoal entrando. Uma boa noite. Sejam bem-vindos ao evento Mente Trincada, Corpo Blindado e Ambos Nutridos. Bora, pessoal, vamos! A partir de hoje tudo muda, hein? Hoje é o recomeço, hein? Hoje vocês vão sair daqui sabendo muita coisa e a partir do dia de amanhã vocês vão conseguir mudar seus treinos, vão conseguir introduzir uma rotina nova. Então tudo que tem de experiência, tudo que eu vivi na vida no esporte, na musculação, eu vou estar fornecendo para vocês. Tá? Lembrando que essa aula ela não ficará salva. Só quem receberá essa aula é quem se cadastrou, tá? Quem respondeu o formulário e está no nosso grupo do WhatsApp. Então, bora lá. Bora, Arthur. Vamos lá. Vamos dar mais uma esperada, o pessoal chegar. Boa noite. Obrigado pelo elogio. Pessoal, mais um pouquinho, tá? Vamos deixar o pessoal entrando. A gente está enviando o link, está encaminhando o link para o pessoal que é do grupo, então vai demorar um pouquinho, mas logo a gente começa. Vamos lá. Ó, e atenção, tá? Eu tenho um bônus para vocês lá no final. Então se atente que eu já vou explicar que bônus é esse, tá? Então quem assistir a live até o final, eu vou estar bonificando, vou estar dando um presente para vocês. Então esperem na live que eu já vou explicar, mas tem que permanecer até o final. Quem não ficar até o final da live não vai conseguir ganhar esse bônus. Então tem que ficar até o final. Boa noite. Isso, vai ser top, com certeza. A partir de hoje tudo muda, hein? A vida de vocês vão mudar.
E sabe o que é mais interessante nisso tudo? É que isso é um evento gratuito, tá? Não é um evento pago, é um evento gratuito com muitas informações. Então senta aí, se prepara que hoje vocês vão sair daqui definitivamente mudados, tá? A partir de hoje a vida de vocês vai mudar. Bora. Bora, pessoal. Bora lá. Vamos bater 100, hein? Pelo menos 100 pessoas assistindo a live, tá? Pelo menos 100 pessoas pra gente começar. Então, ó, fique aí porque todo mundo vai ganhar um bônus. Então, se você quiser ganhar o bônus, tem que ficar até o final. Boa noite, Cida. Seja bem-vinda. Isso, ó, compartilhe o conteúdo com um amigo, tá? Compartilhe a live, passe para um amigo, alguém que você treina junto, por exemplo, alguém que você quer mudar a vida, compartilhe essa live, bora lá. Só mais um pouco o pessoal tá entrando. Bora, boa noite. Bora, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao evento Mente Trincada, Corpo Blindado e Ambos Nutridos. Pessoal, eu vou estar passando informações, tá? Todo o meu conhecimento desenvolvido em todo o meu tempo de treino, tá? De vivência no esporte, né? Eu convivi com mais de 1000 alunos, mudei a vida de muita gente. Hoje eu quero passar todo esse meu conhecimento aqui para vocês. Então fiquem atentos. Além disso, eu vou estar passando um bônus, tá? Só que para adquirir esse bônus tem que ficar até o final. Tá? Então, só mais um pouco. Bom, pessoal, vamos dar início, tá? Seja bem-vindo ao evento Mente Trincada, Corpo Blindado e Ambos Nutridos. Eu me chamo Diogo Calsen, sou personal trainer, já atuo na área há mais de 6 anos, mas já tenho uma vivência no esporte há mais de 15. Já mudei a vida de muita gente, já lidei com vários alunos, pessoas que tinham muita dificuldade de desenvolver massa muscular, de alguma forma, perder gordura. Então, assim, hoje eu vou estar mostrando como minimizar os erros para quem quer ganhar massa muscular e perder gordura. O que mais acontece na musculação, basicamente, né, na transformação de alguém, são os erros primários, tá? A maioria das pessoas não sabe que erros são esses e por isso acabam errando de alguma forma, né? Acabam desanimando. Então existem vários erros de iniciantes que, se você souber de alguma forma lidar com esses erros, você vai conseguir de alguma forma minimizar e alcançar os seus objetivos. Sobre o bônus, tá? Eu vou estar oferecendo um e-book gratuito para todo mundo que ficar até o final da live. Mas o que vocês deverão fazer para adquirir esse e-book? Eu vou postar uma foto, tá? Essa foto vai ser postada mais ou menos ali às 21 horas e nessa foto vocês vão ter que comentar o que vocês acharam dessa live e no formulário que está no link da minha bio e preencher com a senha que eu vou passar para vocês no final dessa live. Então quem ficar no final dessa live, eu vou fornecer uma senha, você vai no link da minha bio, vai preencher o formulário lá com o seu e-mail para a gente enviar o e-book e vai estar colocando no campo senha, a senha que eu vou fornecer para vocês, mas eu só vou passar lá no final. Então quem ficar até o final vai estar recebendo essa senha. Então comenta na minha foto que eu vou postar às 21 horas e preenche o formulário que está no link da minha bio com a senha que eu vou fornecer no final. Então bora lá. Pessoal, no evento Mente Trincada, Corpo Blindado e Ambos Nutridos, eu vou mostrar para vocês estratégias que vocês podem, de alguma forma, perder até 8 quilos e ganhar até 5 quilos de massa muscular, que foi basicamente o que aconteceu comigo no meu projeto. Eu fiz um projeto de 180 dias, então para quem não sabe, foi um projeto em que eu basicamente larguei a minha vida, eu engordei, ganhei mais de 17 quilos, em 90 dias eu consegui de alguma forma mudar o meu físico com diversas estratégias, né? E essas estratégias são as que eu vou fornecer para vocês. Então, de alguma forma, eu vou fornecer tudo que eu fiz durante esse processo para você só basicamente replicar, tá? Então, eu vou dar mastigado para você
para você minimizar os seus erros durante essa jornada e conseguir até o verão colocar um físico, que é o mais interessante nisso tudo, né? Provavelmente você está aqui porque você não está confortável com o seu físico, você não se sente bem com o físico que está hoje e você quer de alguma forma chegar no verão confortável, né? De uma forma que você consiga estar com biquíni, né? Estar de short, sem camisa, estar bem, né? Isso é o mais importante, é você estar bem consigo mesmo, né? Então, antes de mais nada, antes de eu começar a falar, para quem não me conhece, para quem não sabe como foi um projeto, eu vou mostrar para vocês como que foi o meu antes e depois, tá? O que aconteceu comigo, o estágio que estava no meu corpo e toda a modificação. Então eu vou mostrar um vídeo para vocês rápido, só para vocês terem noção da minha transformação durante esse período, tá? Ó, pessoal, para vocês verificarem, esse era o meu físico no início, ó, e essa é toda a transformação durante os dias. Olha basicamente a transformação que eu tive em 90 dias, tá? Isso foram utilizando as estratégias que eu vou passar hoje para vocês. Basicamente, não são estratégias mirabolantes, não é algo extremamente difícil, tá? É só vocês seguir regras, tá? E a partir dessas regras e seguir essas estratégias, não tem físico que não modifica, tá? E até você pode pensar assim, bom, Diogo, mas comigo não vai ser possível, né? Comigo vai ser muito mais difícil, eu não tenho o conhecimento que você tem, né? Eu não sou da área, eu não sou personal, não sou nutricionista. Mas, pessoal, pode ter certeza que independente da sua genética, independente da forma que você tiver, você pode mudar. Eu vou mostrar para vocês, quando era criança, para vocês terem uma noção de como eu era, tá? Só para vocês terem uma noção. Deixa eu pegar aqui. Pessoal, esse moleque aí, ó, olha isso. Gordinho, magrelo. Então muita gente fala assim, mas se você tem uma genética maravilhosa, você consegue consegue ter uma genética... Então, assim, basicamente, o que eu tive, o meu físico é como qualquer outra pessoa, né? Eu tenho um corpo, uma estrutura física como qualquer um. Eu não sou nenhum privilegiado. Eu sou uma pessoa que de alguma forma batalhou, tá? Eu sou como você, eu também passei por momentos muito difíceis na minha vida. Na infância, na adolescência, eu sofri bullying, tá? Então eu tive uma infância muito difícil. Então, para vocês terem noção, eu fui uma criança que não conseguia acompanhar as outras. Imagina uma criança convivendo com uma criança com excesso de peso, tendo que praticar esportes, tendo que conviver com pessoas que eram magras, que tinham uma maior facilidade em fazer exercício físico, coisa que eu não tinha. Eu tenho até umas histórias assim bem curiosas para contar para vocês. Na minha adolescência, eu gostava muito de futebol. E teve um momento que o meu professor de futsal, nós tínhamos um campeonato e eu fui cortado porque eu estava com excesso de peso. Aí tu imagina uma criança com 12 anos, né, ali com excesso de peso, com dificuldades de conseguir de alguma forma, né, se introduzir no meio, ser cortado, tá? Por causa de um campeonato que eu estava sonhando em participar por causa do excesso de peso. Vocês têm a noção do quanto isso foi pesado para mim naquela fase? O quanto isso doeu, tá? Então, a partir daquele momento, eu comecei de alguma forma a deixar de comer. Eu consegui emagrecer nesse período, só porque eu levei essas cicatrizes comigo. De alguma forma eu carreguei essa dor, algo que foi muito difícil naquela época, porque foram dores assim, tipo... assustadoras, entendeu? E outra coisa que eu quero mostrar para vocês também, as pessoas que eu consegui modificar, tá? Então, assim, não foi só comigo que aconteceu, também existiram pessoas que também conseguiram de alguma forma modificar o seu corpo. Então, bora lá que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Pessoal, esses aí são alguns dos meus alunos, tá? Que eu passei nessa fase, ó. O Lucas, em pouco tempo ele conseguiu transformar o corpo dele. Olha só que sensacional. Olha só
a Sheila, tá? Que hoje ela até tá treinando já para competir. Olha só a diferença que ela teve em 2 anos, pessoal. Ela é uma pessoa que era praticamente obesa e conseguiu ter uma transformação em pouco tempo. Então, a Ellen também teve uma boa transformação, teve uma boa mudança. Então, todos esses foram meus alunos, tá? Que de alguma forma tiveram uma mudança, tá? Em um curto espaço de tempo. Então, mesmo que você acredite assim, bom, Diogo, isso só aconteceu contigo porque você é profissional, você sabe. Olha só a transformação em pouco tempo. Isso aqui, pessoal, é uma mudança de 90 dias, tá? Isso aqui é uma mudança de 90 dias. Não é uma mudança de 1 ano, 2 anos, tá? Isso é uma mudança de 90 dias. Olha a diferença de físico, pessoal, tá? Olha só como se transformou apenas seguindo estratégias que eu passei, tá? Então, assim, você pode até achar que de alguma forma você não vai conseguir, mas apenas com estratégias, tá? E algo bem estipulado para o seu objetivo, você pode sim mudar as coisas, tá? Então, assim, de alguma forma, quando a gente está lá no início, tá, na nossa jornada, a gente sempre pensa assim, bom, por que de alguma forma eu tenho que começar a treinar, né? Sempre tem um motivo, sempre tem um gatilho, né? A maioria das pessoas, de alguma forma, geralmente os homens, né, o homem ele carrega uma dor muito forte, né? Às vezes por causa de um relacionamento, um término de relacionamento que magoou demais, ou porque ele se achava menos que qualquer outro homem, ou porque ele se achava gordinho ou muito magro, e essa ferida é que de alguma forma faz com que a pessoa entre na musculação. Eu também já passei por isso, eu já tive um romance, um namorico na adolescência, e ela me considerava gordinho demais, tá? Imagina você na adolescência, ser apaixonado por alguém, e essa pessoa chegar para te falar assim, olha, eu não gosto de ti porque você é gordinho, tá? E isso de alguma forma não me agrada. Então eu também tive essas dores, além de não conseguir de alguma forma, né, tá introduzido no esporte, eu ainda passei por essa situação, que é uma situação muito delicada, e a partir daquele momento que eu pensei, não, eu vou mudar as coisas. Eu, por conta própria, resolvi falar assim, não, agora eu vou mudar essa situação. Eu comecei a me empenhar, entrei na musculação, comecei a me dedicar e resolvi mudar a minha vida. Só que eu bati muito a minha cabeça nesse período. Eu sofri bastante. Por quê? Porque quando a gente entra na academia, a maioria dos profissionais, querendo ou não, eles não têm, né, de certa forma, um conhecimento para conseguir, de alguma forma, te direcionar para o que você quer. Então, qual que são os maiores erros, né? Quais são os maiores problemas quando, de fato, você entra na musculação e chega lá e encontra um ambiente que você desconhece, que você não tem domínio, e além disso não tem um profissional qualificado para te guiar, tá? Esse é o principal ponto, tá? Esse de alguma forma já é um dos principais erros, né, para quem entra na academia. Então você chega lá, faz a sua matrícula, o profissional olha para você e fala, bom, qual que é o seu objetivo? Aí você fala, não, eu quero emagrecer, quero ganhar massa muscular. E quando você chega na academia, você que não tem conhecimento, óbvio que você quer ganhar massa muscular e quer perder gordura ao mesmo tempo. Só que esse profissional, como ele tem um tempo muito limitado, tá? Às vezes é porque ele tem um tempo limitado, às vezes é porque ele não tem capacidade de criar uma estrutura de treino bacana para você. Então o que ele faz? Ele faz um treino padrão, tá? E esse é o primeiro erro para quem entra na musculação. Você recebe um treino padrão. E esse treino padrão, por mais que ele se encaixe na grande maioria das pessoas, ele não vai transformar você. Ele não vai mudar a sua vida. Então você entra na musculação, além de você não receber um bom acompanhamento, então você não domina, tá? Você não domina as técnicas de treino, você não sabe o que são as variáveis. Você aí, sabe o que é variável de treino? Você sabe controlar? Você sabe utilizar as variáveis de treino? Você sabe as técnicas de execução de um movimento? Você não sabe. Por quê? Porque esse profissional ele não passa para você. Ele simplesmente vai jogar um treino para você na mão e você vai ter que de alguma forma se guiar ali. Então se você quiser correr atrás, né, na maioria das vezes a pessoa vai para YouTube, vai para blog e tenta de alguma forma aprender. Mas o que acontece com a grande maioria em geral? A pessoa desiste. Por quê? Porque ela não tem uma estrutura.
ela vai chegar lá, ela vai começar a treinar, vai encontrar muita dificuldade, porque ela não vai conseguir executar, daí ela vai olhar para o lado, vai achar que alguém está olhando para ela, vai se sentir mal, vai falar que aquele ambiente não é para ela, ela vai desistir. Então isso que acontece com a maioria das pessoas. A pessoa bate 1 semana, 2, 3 semanas no máximo e desiste. Ela desiste porque aquele profissional que estava ali, às vezes não é nem por culpa dele, é porque ele não consegue gerir uma grande quantidade de alunos. Imagina você que está entrando agora na academia no verão. Você tendo que de alguma forma modificar o seu corpo em um curto espaço de tempo e não tem nem profissional para te guiar. Não tem alguém que de alguma forma fica ali com você e fala, agora eu vou te ensinar tudo. Enquanto você não dominar os exercícios padrões da musculação, você não dominar as técnicas, você não dominar as variáveis, eu não vou sair daqui. Mas não é isso que acontece. Então esse já é o principal erro para a grande maioria das pessoas. Outra questão que é muito importante. Por mais que você, de alguma forma, já tenha um domínio dos exercícios padrões, você não consegue aplicar intensidade. Pessoal, eu canso de ver alunos, tá? Que não consegue aplicar intensidade. Então, se você não consegue aplicar intensidade nos treinos, você não vai conseguir evoluir. O que mais, assim, ó, e essa percepção de intensidade, eu vou contar uma história para vocês, bem interessante. Essa questão de intensidade é algo que é muito particular. Eu, por exemplo, quando eu comecei na musculação, para quem não conhece, eu sou de Garopaba, né? E quando eu cheguei em Florianópolis a primeira vez para começar a estudar, eu achava que eu treinava intenso. Eu achava que eu era o cara, né? Eu treinava lá com os meus amigos, era o que mais pegava peso, e eu falava, não, eu treino intenso de fato. Foi então que eu fui em uma academia de bairro e um moleque baixinho, muito menor que eu, talvez até 10, 15 quilos mais leve que eu, ele me convidou para treinar e ele me deu uma sova. A gente fez um treino de peito, eu fiquei com meu peito dolorido por uns 5 dias, tá? Isso é uma história real, é verídica, tá? E a partir daquele dia eu olhei para mim e pensei, bom, eu não treino intenso, então é assim que tem que treinar? Então eu achava que de alguma forma treinava intenso. Isso sim que é treinar intenso. Então a minha percepção de esforço com relação ao treino mudou. Então o meu treino que eu considerava nota 10, ele já começou a ser 7. Você entende como muda a questão? A percepção de esforço muda dependendo de como você aplica. Entendeu? Então esse é o principal ponto. Talvez para você que já começou a treinar, que já treinou, acha que de alguma forma treina intenso, mas você não sabe treinar intenso. E é difícil, pessoal. Não é uma coisa tão simples assim. Você precisa dominar alguns pontos para você entender como é aplicar intensidade. Por exemplo, tem muitas pessoas que não sabem trabalhar com amplitude. E se você não trabalha com amplitude, você vai de alguma forma pegar mais carga, mas você não vai conseguir recrutar fibras. Não vai conseguir de alguma forma melhorar o seu físico. Você entende? Você pode até, de alguma forma, colocar carga, levantar aquela carga, mas o seu músculo não vai ser estimulado. Entendeu, pessoal? É diferente você levantar carga e você treinar. Eu sempre falo, as pessoas que não sabem treinar, elas levantam carga. Elas apenas tiram um peso do chão, ou apenas empurram, ou apenas puxam. Tá? Elas não sabem de alguma forma contrair o músculo, direcionar para a região que precisa ser trabalhada e trabalhar com amplitude, com cadência, com técnica de movimento, com consciência corporal, contraindo a região que você precisa trabalhar. Então vocês entendem que tem vários pontos que você precisa trabalhar para você dominar uma boa execução. Não é só chegar ali e falar assim, bom, eu fiz um leg com 200 quilos, bati 10 repetições. Mas como que foi esse leg? Será que o seu joelho se aproximou da linha do seu peito? Ou será que você só fez uma execução, 1/3 de uma execução? Bom, para fazer 1/3 de uma execução eu posso pegar muito além do que eu pego, mas será que de fato você atingiu o músculo da forma como você precisava? Gente, eu estou dando o exemplo do leg press, né? Vamos pegar a nossa perna, né? A perna é o músculo maior que nós temos, tá? Pegando essa região aqui, né? Para quem não sabe, o quadríceps, né? Que é o anterior de perna, essa parte frontal da perna. Ele é um músculo grande. Se você trabalhar ele de uma forma que você não trabalhe com amplitude grande, por que esse músculo vai trabalhar de alguma forma, ele vai recrutar fibras para você acioná-lo durante a execução? Para quê? Se você está recrutando apenas 1/3 da execução, para que de alguma forma ele vai colocar
uma maior quantidade de fibras, vai recrutar o músculo num total dele, sendo que você não utiliza isso. Então você sim tem que colocar ele para trabalhar numa condição em que ele vai estar alongado, né? Então quando você, por exemplo, no leg, você traz mais a sua perna para a linha, para próximo do seu peito, mais ele vai estar encurtado, e quando ele está encurtado, ele precisa recrutar mais fibras para isso, tá? Então, eu estou basicamente passando aqui para vocês, estou explicando sobre os exercícios, né, sobre a base central, mas eu vou estar mostrando para vocês nos vídeos, tá? Eu tenho um curso chamado Curso Método MTN, e dentro dele, dentro dessa plataforma, eu tenho os exercícios que eu mostro basicamente todas as execuções, tudo que é necessário, tá? Tudo que é necessário para você aprender sobre as técnicas, tá? Então, é preciso de alguma forma você dominar e entender tudo que funciona durante uma execução de um exercício. Pessoal, eu vou mostrar para vocês agora, tá? Como que funciona basicamente dentro do meu curso. Eu acelerei o vídeo, tá? Mas só para vocês entenderem como é que é uma execução, como que é uma explicação, tá? De uma técnica de movimento, tá? Eu vou mostrar para vocês. Então, ó, tá um pouco acelerado, tá? Eu não vou falar, eu vou deixar aqui o vídeo tem áudio, então prestem atenção na minha explicação para vocês notarem o quanto de detalhes que tem na execução e o quanto isso é importante. Então, se atentem a isso. Veja, pessoal, isso aí é uma execução do leg press. Olha só a quantidade de detalhes que tem para você entender como funciona uma boa execução. Então, preste atenção na quantidade de detalhes e o quanto isso é importante para você executar de uma forma... O vídeo está sem áudio? Bom, então eu vou tentar explicar para vocês basicamente o que está acontecendo ali. Ó, pessoal, ali o que eu estou explicando? Basicamente, quando as pessoas executam leg press, elas têm uma tendência de jogar o joelho para dentro. Então, o que é importante na execução de leg press, por exemplo? O seu joelho ele tem que estar alinhado com a ponta dos pés. Então, a maioria das pessoas, quando vai executar o leg, ela tende a jogar o joelho para dentro. Isso é muito lesivo. Isso, de alguma forma, pode machucar os seus joelhos. Outro ponto que é muito importante que eu estou falando ali é que você tem que pressionar o calcanhar para poder aplicar força, tá? A maioria das pessoas direciona a força para a ponta dos pés. Pessoal, qualquer exercício que você fizer de pernas, você tem que apoiar o seu calcanhar e a força tem que vir do calcanhar, tá bom? Então você não pode de alguma forma direcionar a sua força para a ponta dos pés. Quando você faz isso, você tira a ação do seu quadríceps, que é o músculo primário, e além disso você diminui o impacto, tá? Com relação à sobrecarga no movimento, né? No músculo alvo. Outro ponto que é muito importante, pessoal, no leg press, a maioria das pessoas elas não fica em arco, não fica com as costas nessa posição, tá? Pode ver que, ó, ele fica com um leve arco nas costas, porque quando você apoia a sua lombar totalmente as suas costas no banco, dessa forma, você sobrecarrega a sua lombar. Então você tem que fazer um arco, assim, ó. A sua lombar ela tem que ficar dessa forma no movimento. O seu glúteo tem que ficar apoiado no banco, a sua lombar tem que fazer essa curvatura, porque a curvatura dela é normal, e dessa forma você tira a tensão da sua lombar. A maioria das pessoas sofre com dores de lombar porque faz a execução desse movimento errado. Tá? Então, assim, olha a quantidade de detalhes que eu já passei numa execução e que a grande maioria das pessoas erram. Jogam o joelho para dentro, tá? Não aplicam força no calcanhar e, além disso, sobrecarregam a sua lombar nesse exercício. Vamos pegar outro aqui. Rosca. Tá, rosca direta é um exercício aí que a grande maioria dos homens utiliza, até as mulheres, né, para quem quer desenvolver o seu bíceps. Pessoal, eu vejo muita gente fazendo rosca direta com a barra reta. Mas
Opa, desculpa, não foi. Troquei aqui, confundi. Deixa eu pegar aqui o outro. Um erro técnico aqui. Show, esse aqui. Bom, como eu estava falando, rosca direta. O que acontece na grande maioria das pessoas? Tá? Elas pegam e utilizam uma barra reta. Pessoal, esqueçam barra reta para fazer rosca direta. Tá? Porque quando você trabalha dessa forma, vocês não vão conseguir visualizar, mas eu estou explicando ali. Ó. Quando você trabalha com o seu punho nessa posição, você acaba desenvolvendo uma epicondilite, que é basicamente uma inflamação na articulação do seu cotovelo. Provavelmente você já sentiu essa dor, né? Se você já treina há um bom tempo ou treina de alguma forma errado, provavelmente você já passou por isso, que sentiu uma dor na articulação do seu cotovelo. Então o que é interessante? Você trabalhar com a barra W, tá? A partir do momento que você trabalha com a barra W, você minimiza esses erros, tá? Você tira de alguma forma a tensão. Outro ponto que eu tô falando ali, ó, muita gente joga a barra lá em cima. Pessoal, aquilo ali é um ponto de descanso, tá? Você tem que trabalhar numa região onde a barra ela não fica na mesma linha do seu cotovelo. Porque se ela ficar na mesma linha do seu cotovelo, você vai, de alguma forma, encontrar um ponto de descanso. Então, o que é interessante? Ó, você trabalhar com uma boa amplitude, como eu estou mostrando no vídeo, ó, lá embaixo, não extensão total, porque extensão total também vai sobrecarregar a sua articulação, tá? Então, quando você trouxer o peso lá em cima, ó, pode ver ó, que ele não fica apoiado em cima do cotovelo, ele traz até a região do peito sem direcionar, tá, mais acima, e dessa forma ele tira esse ponto de descanso. Olha essa execução limpa, sem ponto de descanso. Então é um exercício simples, mas a grande maioria das pessoas erra, tá? Então parece que é só simplesmente pegar uma barra, executar e pronto, mas não, é um exercício que a grande maioria erra e não consegue dar intensidade. Se você parar a barra aqui em cima, ó, na mesma linha do cotovelo, já era, é um ponto de descanso. E na musculação, o que gera, de alguma forma, hipertrofia é você ficar com maior tempo sob tensão no músculo. Então você tem que minimizar os pontos de descanso. Se você parar a barra lá embaixo, é um ponto de descanso. Se você parar a barra lá em cima, é outro ponto de descanso. Deixa eu pegar outro exercício aqui. Ó, crossover. Tá aqui um exercício que a grande maioria das pessoas erra, tá? O crossover é um exercício complexo, tá? Muitas pessoas sentem o ombro, tá? Sentem muitas dores nos ombros e não sabem por que, de fato, essas dores existem. Tá aí, ó, um dos problemas que as pessoas, né, geralmente carregam está numa execução de um movimento de crossover. Veja bem durante a execução que eu estou explicando que se você flexionar mais o cotovelo, você vai direcionar muito para o seu tríceps, o que não é interessante, é um exercício de peitoral. Então você vai trabalhar com a leve flexão do seu cotovelo, tá? E também não pode de alguma forma estender todo o cotovelo, ó, e nem direcionar para cima. Quando você faz essa rotação, você joga muito para o seu ombro. Então o que você vai fazer? Você vai direcionar o seu cotovelo, tá, para a mesma linha do seu, a mesma linha da polia, tá? Dessa forma, você consegue direcionar para o seu peito sem sobrecarregar o seu ombro e também o seu tríceps. Então, olha só a execução, como basicamente o cotovelo está na mesma linha da polia, não está direcionado para cima, não tem essa rotação, ó. Quando ele executa no final, não tem uma rotação, tá? E ele tem uma leve flexão do cotovelo. Dessa forma, ele minimiza os erros, tá? Deixa eu parar aqui. Deixa eu pegar outro exercício aqui. Bom, pessoal, mais um que a grande maioria das pessoas erra. Extensora. Parece de alguma forma um exercício simples, né? Bom, só chegar ali no banco, faz o ajuste, levanta para cima e tá tudo certo. O que a grande maioria das pessoas erra numa extensora? O direcionamento da ponta dos pés para cima. A maioria das pessoas deixa a ponta dos pés apontada para frente ou até mesmo para baixo. Quando faz isso, diminui a eficiência no seu quadríceps. Então, o que você tem que fazer numa extensora? Ó, jogar
a ponta dos pés fazendo força, fazendo flexão. Dessa forma você consegue ativar muito mais o seu quadríceps, tá? Jogue sempre as pontas dos pés para cima. E outro ponto que também é muito importante, que a maioria das pessoas elas chutam durante esse movimento. Pessoal, você não tem que chutar, você tem que subir controlando a execução. Porque quando você sobe controlando a execução, você mantém de alguma forma uma ativação sem fazer o roubo. Porque se você chuta, você basicamente coloca força para impulsionar, mas durante o movimento da ação, você diminui a tensão sobre o músculo. Então o que você vai fazer? Quando você executar, você vai subir de forma lenta, mantendo a ativação do músculo e, claro, quando você descer de forma controlada. Bom, pessoal, então vocês percebem que tem inúmeros erros aí que impedem você de alguma forma de evoluir, tá? Então, assim, existem diversos outros erros que fazem a pessoa não conseguir sair do zero, tá? Então, muitas pessoas chegam na academia, não conseguem de alguma forma ter um controle sobre a execução dos exercícios, não conseguem dominar, tá? E de alguma forma acabam desistindo, tá? Então, outro ponto também, né, já aproveitando o gancho, não sabem se alimentar. Tá? Então a pessoa simplesmente ela corta os alimentos, ela deixa de comer o que gosta, o que na grande maioria é um erro, porque ela entra na academia, ela começa a treinar e ela começa a cortar tudo que ela gosta, tudo que faz bem para ela de alguma forma, que ela já está habituada, ela corta. E pessoal, isso não deve acontecer de forma alguma, isso é um erro grotesco, tá? É um erro que de alguma forma faz com que a pessoa desista, porque se você está habituado a comer algo que de alguma forma te faz bem, por exemplo, aquele chocolatinho, tá? Que te faz tão bem, você acaba desistindo. Então o que você tem que fazer? Você tem que ter estratégias, tá? E como que você de alguma forma pode pegar aquela comida, algo que você gosta e adicionar na sua rotina? Então o que você pode fazer? Ó, anota essa estratégia. Beleza, vou dar um exemplo. Eu gosto de comer doce. Mas qual que seria o melhor momento do meu dia para que esse doce entre me favorecendo? Se eu colocar esse doce antes de eu dormir, essa gordura de alguma forma ela vai ficar estocada, né? Porque você vai jogar glicose na corrente sanguínea, você não vai utilizar porque você vai repousar, então o seu corpo de alguma forma ele vai economizar, né, energia, então essa gordura ela vai ficar estocada. Se você que de alguma forma trabalha mais parado, não tem uma ativação, não tem por que você jogar, por exemplo, esse chocolate antes da sua rotina diária. E como que ele pode entrar de uma forma benéfica? No seu pós-treino, por exemplo. Então você não precisa de alguma forma tá comendo, ou melhor, deixando de comer o que você gosta. Você pode introduzir na sua rotina de uma forma benéfica. Então por que não adicionar esse chocolate no seu pós-treino? Tá? Isso de alguma forma vai ser uma glicose. O seu corpo ele vai aproveitar porque existe uma janela anabólica, né? Um momento que o seu corpo precisa de nutriente. Então esse chocolate ele vai entrar com peso muito menor, vai ser muito mais benéfico, tá? Do que de alguma forma ser maléfico. Então são estratégias que você pode usar, tá? Em prol do seu objetivo. Então assim, basicamente, pessoal, o que eu mostrei aqui para vocês, que existem, tá, estratégias que vão de alguma forma te guiar, te ajudar e minimizar esses erros durante essa jornada, tá? Então, de alguma forma você tem que ter estratégia, você tem que ter um planejamento para você chegar no seu objetivo. Se você chegar numa academia de alguma forma abandonado ou abandonada, sem ter alguém ali para te guiar, sem ter alguém para te ajudar, sem ter alguém para mostrar como que funcionam as técnicas de movimento, como que funciona um conceito, tá? Algo muito importante, as pessoas não entendem como é que funciona a musculação, como que de alguma forma você pode melhorar uma execução, por exemplo, né? Como que você domina a técnica, como que você domina, né, os princípios básicos. Então, você precisa de alguma forma ter um planejamento, uma estrutura para poder ter melhores resultados, tá?
E pessoal, eu vejo que tem algumas pessoas que estão saindo, tá? Ó, lembrando que você só vai ganhar a bonificação, você só vai ganhar o bônus se ficar até o final da live. Então fica até aí, a live já está se encerrando e eu vou dar a palavra-chave para você adicionar lá no formulário e adquirir o seu e-book gratuito. Então lembrando que quem quer ganhar o e-book gratuito sobre as 10 estratégias para ganhar massa muscular e perder gordura vai ter que ficar até o final, que eu vou estar fornecendo a senha e você irá adquirir esse e-book por e-mail. Então fique até mais um pouquinho, que eu vou estar basicamente aqui já na fase de encerramento da live e eu vou estar passando para você essa senha para você adquirir o seu e-book e começar a colocar essas estratégias em prática. Então pessoal, de forma resumida, nessa primeira aula o que a gente viu? Como existem erros que de alguma forma te impedem de chegar dos seus objetivos. Então você dominar as técnicas de movimento, dominar a execução, entender sobre os exercícios é um ponto que de alguma forma vai te favorecer. Se você não conseguir dominar as técnicas, não dominar de alguma forma, tá? A execução, dominar os conceitos, você não vai conseguir evoluir. E na aula de quarta-feira eu vou ensinar para você tudo que envolve a parte de variáveis de treino. Então, o que são variáveis, né? Então, cadência, técnica de movimento, amplitude de movimento, intensidade, volume, tudo isso você pode controlar e de alguma forma melhorar o seu treino. Então, na aula de quarta-feira eu vou ensinar tudo sobre o conceito, né? Vou mostrar para vocês como vocês podem aplicar isso no seu dia a dia, como você pode melhorar o seu treino, beleza? Então, basicamente essa foi a aula. Eu agradeço a participação de todos e para quem quer o e-book, não esqueça, eu vou estar postando a foto daqui a pouco, tá? Então tem que chegar lá na foto, comentar, fazer o comentário na foto do que achou da live, tá? O que você achou, depois ir no formulário da minha bio, tá? E preencher o formulário. E a senha é 0 erros. Pessoal, escrito, ó, 0 erros. Não é o número 0, tá? É 0 erros, tudo junto, tá? Escrito. Então você vai lá no link da minha bio, preenche o formulário, tá? Com seus dados, com seu e-mail, com o seu nome e coloca a senha 0 erros que você vai adquirir o e-book, tá? 10 estratégias para você ganhar massa muscular e perder gordura, tá bom? Não esquece de fazer o comentário na minha foto também que eu vou estar vendo, tá? Se não fizer o comentário na minha foto, eu não vou entregar esse e-book, tá? Foi um prazer estar com vocês e espero vê-los vocês também na quarta-feira. Um grande abraço. Para quem não conseguiu ficar até o final, vai receber essa aula por e-mail, tá? Mas só para quem está cadastrado. Infelizmente, para quem não participou do evento, não está no nosso grupo, não vai estar recebendo essa aula. Então, nos vemos na quarta-feira e até uma próxima.